Se ao ouvir falar em jazz e piano, você automaticamente pensa em músicos e figurinos clássicos, cores sóbrias, pode esquecer essa persona. E ninguém melhor para acabar com essa imagem pré-concebida do que o pianista carioca Jonathan Fer. Fer, aliás, é a personificação da quebra de paradigmas, estética essencial e, claro, musicalmente falando. Nascido e criado em Madureira, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, que é considerado o berço do samba e também do baile charme, o artista contrariou as expectativas, se firmando como o precursor do urban jazz no Brasil, um braço do gênero musical com uma pegada mais pop, que mistura elementos de hip hop, R&B e outros ritmos, resultando num jazz mais urbano e popular. E é considerado também um dos maiores nomes do jazz contemporâneo nacional, já tendo se apresentado em alguns dos principais festivais e casas de jazz ao redor do mundo. Colorido, super descolado, cheio de referências à cultura brasileira nas suas músicas e adepto do afrofuturismo, movimento que mescla tradições africanas com ficção científica e fantasia para rever o passado negro e criar novas narrativas, que é uma das suas assinaturas maiores. Jonathan é um artista completo e multifacetado. Além de pianista, ele dirige os próprios clipes, que são praticamente filmes, dada a linguagem cinematográfica, e, eventualmente, ele também atua e escreve. O primeiro álbum de Jonathan Fer veio em 2019, Trilogia do Amor, acompanhado de uma websérie. Nesse trabalho, especialmente, o objetivo foi a democratização do gênero musical instrumental, apresentando o jazz como acessível para todas as camadas sociais, longe dos estereótipos eruditos. O segundo álbum, Cura, em 2021, chegou ainda com uma proposta de música-medicina, bastante inspirado pelo momento da pandemia de Covid-19. Com 9 faixas, além de Jonathan Fer no piano, o disco conta com participações especiais do ator e cantor Serjão Lorosa e do violoncelista Jacques Morelenbaum. Em 2023 veio o mais recente álbum, Liberdade, com a proposta de samplear a si mesmo. Ou seja, as faixas são músicas inéditas a partir de samples das canções do seu álbum anterior, Cura. Com ele, Jonathan Fer trouxe a reflexão acerca do tema que dá título ao projeto, liberdade, tanto no sentido literal do que é ser livre, quanto nas misturas musicais que ele propõe, além de, claro, permear o debate acerca da polêmica da liberdade criativa em torno dos samples. Totalizando 9 faixas e tendo como participações especiais nomes de destaque da nova geração da música urbana nacional, como Caê Guajajara, Tuyo, Lued Luna, Rashid e Avoá, em Liberdade, o artista se propõe a quebrar as fronteiras entre o jazz, o R&B e o hip hop, com o objetivo de criar uma verdadeira mistura, no qual todos esses gêneros musicais citados estarão igualmente presentes, mas propositalmente sem claras definições de onde começa e onde acaba o outro. Liberdade rompe com estereótipos em torno da música instrumental e leva a obra de Jonathan Fer cada vez mais em direção ao cenário mainstream. Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber um dos maiores nomes do jazz contemporâneo brasileiro. É o precursor do urban jazz, né? Urban jazz. Jonathan Fer. Obrigado, bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado, Lívia. Obrigado, equipe toda aqui. E felicidade daqui em Nova Brasil. Eu adoro rádio, adoro rádio. Ah, você tem essa coisa da memória afetiva? Eu tenho uma memória afetiva muito grande. Eu ouvi a rádio lá em casa, meus pais, eu acho que isso foi um laboratório sensorial muito interessante, porque meus pais, eles ouviam um rádio 24 horas, literalmente. Deixava ligado, rolando. 24 horas, ligado, rolando. E eu sempre fui um cara com dificuldade para dormir. Eu durmo pouco até hoje, assim. Às vezes tento força para dormir e tal, não sei o quê. E nessa época não era diferente. Quem me fazia companhia quando eu era criança, os medos todos do escuro, quem me fazia companhia era o rádio. E o barulho da chuva, que eu sempre cito também. Nos dias que chovia, eram dias que eu dormia muito bem. Mas quando não chovia e eu ficava acordado, era o rádio que me acompanhava. Que maravilha. É uma memória afetiva muito gostosa. E a música também tem esse poder de dependendo né, se você tinha insônia, de te acalmar, de te levar para outros lugares, né? De trazer. Era uma coisa, era uma companhia e tanto. Eu lembro
bem, assim. E até hoje eu só durmo ouvindo, só não, né? Mas assim, a maior parte do tempo eu Spotify ali rolando, dou play, deixo um som rolando, E a deixa playlist rolar. específica, vou dormir. Eu vi você contando que você olhou uma capa de disco de um pianista e falou, quero tocar piano. Pra tocar piano. E o quanto você não se encaixou, não foi pra uma caixa, né? Porque o natural das crianças, eu quero ser cantor, eu quero compor, vou tocar violão, mas você foi pro piano. Piano. Sem ter piano, sem ter nada. Sem ter piano, em Madureira, num bairro que provavelmente o jazz Nem não chegava. E por isso acho que hoje você trabalha tanto essa coisa Trabalho. do urbano, né? É, De levar sim. o jazz pra... Porque o jazz tem essa coisa de a gente acreditar que o jazz é elitizado ou intelectualizado demais, ou pra quem tem muita grana. Aham. E você tá rompendo com isso também, né? Tenho tentado. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre pós-jazz. Assim, o que é o depois? Já pensando para depois do Urban Jazz, assim. Gostaria de deixar como legado que pessoas de qualquer lugar do Brasil que quisesse tocar jazz, toquem. Eu não sei, mas eu só sei tocar pandeiro, então vai ser um pandeirista de jazz. Eu só sei tocar assoviar, então vai ser assovio de jazz, não tem. Enfim, sabe, criar possibilidades de recriação de processo a partir da imaginação, recriar o que está posto, né? Quando eu comecei a tocar jazz, e aí o que acontece, como é que a primeira relação com o piano, né? Essa capa foi importante demais, mas em terapia eu cheguei antes, e também com essa coisa de imaginação, eu cheguei a lugar um pouco antes disso, que tinha um programa chamado Pianíssimo, do Pedrinho Matar, que era um super pianista da época e tal. E meus pais, aos sábados, meus irmãos dormiam, o programa era super tarde, eu era o único acordado lá. Você com a insônia, já criança, Acordado, assistia com eles, era maravilhoso, porque esse cara ele tocava, a maioria do repertório dele era de jazz, tocava as coisas clássicas, né, Duke Ellington, Dançando na Chuva, tocava aquele Tom Jobim, a pessoa mandava fax pra ele pedindo as músicas e tudo mais. Ele, fulana tá pedindo uma música, eu lembro até hoje disso. Fulana tá pedindo uma música que falou que adora o meu programa porque ela dorme ouvindo o meu programa. Ah, peraí, você dorme ouvindo o meu programa? Tipo, brincando. Humor muito gostoso. E meus pais ficavam ali, recebendo o axé do meu pai e da minha mãe, o masculino e o feminino ali, yin yang. Aí eu vou indo embora, né? Mas aí você acessou que foi ali que... Eu acho que foi ali porque tanto o contato. piano quanto o jazz já estavam se apresentando silenciosamente pra mim, já estavam ali. No seu Quando eu vi essa capa, inconsciente, tá? exatamente. Quando eu vi essa capa, de certa forma, acho que eu já reconheci alguma coisa ali. E eu até falei isso com meu pai, ontem eu estava com meu pai, eu falei com ele que quando eu toco piano, eu sinto esse conforto desse lugar do lar. Casa, né? Da casa da gente, do aconchego, desse lugar de... E meus pais sempre, apesar de não ter condição, sempre foram me incentivaram para que eu pudesse fazer isso e tal. E aí quando rolou, eu consegui, aí tinha um teclado que meu pai comprou pra gente brincar, e eu virei um autodidata, comecei a estudar ali, tirar... Até que convenci meus pais a me botar oficialmente numa aula de piano. E aí começou a minha trajetória, aí teve uma hora que não tinha grana, eu comecei a vender jornal, fazer coisa pra poder... Isso com 10 anos, pra pagar as aulas de piano. Mó correria, eu falava, não, tô juntando pra pagar as aulas de piano. Aí a pessoa, então me dá 3, não sei o quê. E a coisa foi juntando, aí o professor descobriu, me deu uma bolsa. E a jornada foi acontecendo de uma maneira muito gradual e natural, assim. E eu apaixonado pelo instrumento, né? Apaixonado. Eu lembro de terminar uma aula, eu já estar ansioso pela próxima aula pra saber mais, assim, é o que eu te falei, né? Essa sede de conhecimento também, de aprender. Exatamente. Eu vi uma frase esses dias que eu me reconheci muito. Sabe, perguntasse pra criança, Alice, você sabe tal coisa? Ela, não sei não, mas eu sei aprender. Ai, demais. Então, a criança de novo, né? Criança de novo. Porque a gente adulto fica, não posso dizer que eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que saber, não, como assim? E a criança, não sei, mas eu posso Pô, eu aprender. adoro E não é saber, isso, né? adoro não saber, porque eu não sei disso não, como é que é isso aí? Tu conhece tal músico? Não conheço não, me mostra aí, manda o link, deixa eu ouvir, deixa eu escutar. E a gente tem sempre coisa pra aprender, sempre né? Tem. Por mais que a gente estude, a gente sempre tem que aprender. Sempre tem, que bom. E que bom. E aí, com 18 anos, que o jazz mesmo... E com 18 anos foi uma história muito doida, que tinha um professor chamado Mauro, que ele tinha uma matéria chamada estética musical. Era Mauro Vermelhinho, assim, tinha um nome alemão, ele dava ele de Mauro Vermelhinho. E aí ele botava os discos que ele achava importantes pra gente saber. Então tinha Janis Joplin, Beatles. Ele pegava o disco e ele falava daquele disco. Esse disco foi importante por causa disso, não sei o quê. Quem gravou foi fulano. Esse cara que tava aqui gravando aqui também ele gravou um disco tal. Eu fazia várias correlações, era incrível.
Aí depois ele colocava o disco pra gente ouvir. Às vezes ele fazia o faixa a faixa, era assim, uau, era uma aula que eu levo até hoje, assim, pra vida, assim, muita coisa eu conheci ali. Nesse dia, eu, por algum motivo, acho que peguei trânsito, engarrafamento, eu não consegui chegar na hora da aula, eu cheguei na hora do play. E aí era Joe Coltrane que tava tocando, A Love Supreme. Eu sentei, o que é isso que tá tocando aí? Pô, eu peguei um amigo, é um saxofonista de jazz, aí ele falou ali. Aí não tava escrito em lugar nenhum, assim. Aí foi uma catarse, foi um negócio... E eu sempre falo isso, que de primo eu não aprendi, eu não entendi o disco. Falei, nossa, que disco... Mas causou um reboliço em mim, assim. Mexeu, me afetou. E aí, eu lembro que no dia seguinte, alguns dias depois, eu fui na biblioteca da escola de música, que era onde eu fazia essa matéria. E eu pedi já com o nome já, eu queria, vocês têm o Joe Coltrane, acho que é a Love Supreme? Ah, tem sim, The Jazz tá precisando pesquisar, tinha uma senhorinha que adorava, assim, biblioteca, né? Quer apresentar ali, conversar, mostrar. Ó, também tem esse de jazz, tem isso aqui, aí eu trouxe vários jazz, aí eu botei o fone de ouvido, tinha vários toca-discos assim, que botava o disco, botava o fone e ficava ali ouvindo. E aí foi isso, aí o Joe Coltrane me trouxe o Miles Davis, que me trouxe o Hermeto Pascoal, que é nosso, que eu não conhecia até então. É isso que eu ia te perguntar. Arthur Maia. E aí começou assim, aí eu falei assim, caraca, isso aqui é um negócio. Aí comecei a pesquisar, assim, adepto. Tinha uma loja lá no Rio chamada Modern Sound, que é uma loja que era o sonho. Infelizmente fechou, mas era o sonho, assim, eu tava falando até com um amigo há um tempo atrás, que ele lembrou e falou, cara, esse lugar eu lembro que eu ia, e aí você tinha a sessão de rock, aí você tinha um especialista de rock, o cara que vai falar tudo sobre rock. Ah, tô procurando um disco de fulano? Não, então, você gosta disso aqui, ó, tem um cara lá da Arábia Saudita, não sei o que, puxava outro disco. Aí tinha especialista naquilo mesmo, aí tinha o do jazz, aí tinha o do não sei o que, do samba, e era um lugar gigante, que lugar maravilhoso. Não, é incrível. Não conseguiram sustentar mais e tal. E aí eu ia pra lá pra ouvir disco. Passava tarde ouvindo disco. E você ainda estava em Madureira? E era longe? Madureira, era longe de Copacabana. De Madureira era um chão, assim. Você tinha que atravessar a cidade para começar a ter contato com quem estava fazendo jazz também? Eu sempre me perguntava isso, porque quando eu ia pro Leblon, que é onde estava acontecendo jazz, muitas vezes quando a coisa estava acontecendo, assim, agora daqui a pouco vai ter a música e tal, eu falei, meu Deus, fulano vai estar aqui. Já tava na hora de ir embora pra não perder o metrô. Já teve várias vezes que eu falei, quer saber? Eu vou ficar, depois eu, sei lá, seja o que Deus quiser. E aí era o que Deus quisesse mesmo, assim, que a coisa demorava, pegar um ônibus voltando. Já rolou e eu morava numa área super perigosa, assim, então já teve um momento que deu voltar e ter que ficar esperando porque tava tiroteio no meio do negócio, assim. Então isso me fazia pensar muito sobre, bom, como é que essa coisa democrática, sabe? E eu tava muito pensando também sobre política naquele momento também, 18, 19, 20 anos ali, esse lugar político que eu era, o lugar político que eu estava, o lugar político que eu podia ocupar. E eu pensava sobre isso, né? Poxa, tinha que ter artista de jazz aqui. E é muito doido, porque nunca teve, até onde eu soube, né? E se alguém estiver aí, eu sou artista de jazz, sempre de Madureira, pode falar aí. Mas assim, eu pesquisei bastante, não achei ninguém que estivesse ali nesse processo também. E pensar essa coisa que você falou da democratização, se não chegava porque não chegava por conta geograficamente, ou porque não chegava porque não queriam que chegasse, porque não queria que chegasse, claro. E aí eu fui questionar, e eu questiono hoje, eu bato muito no jazz, bato mesmo, assim, porque esse lugar de uma música elitista, elitizada. Sim. Porque ela foi se elitizando ao longo do processo, ela foi se transformando em algo que ela vem da rua primeiro, os negros americanos ali dos anos 30, 40, todos ali. E tem uma coisa muito interessante que hoje, se você pensa no blues, você claramente fala assim, blues é preto. Você pensa no jazz, o jazz não é preto. Na cabeça, assim, imediatamente, assim, falar do jazz, o cara vai imaginar um saxofonista num lugar super, não sei o quê. O blues, você imagina o cara lá no Harley tocando, sabe? Então tem... mas são coisas que são iguais ali, que nasceram do mesmo lugar. Então esse jazz ele foi se elitizando, e aqui no Brasil, como tudo se elitiza, vai para os lugares dali, vai para Oscar Freire, vai para o Ipanema, vai para o Leblon. Então assim, e aí eu já ouvi gente falando, não, mas esse som não cabe em Madureira, porque as pessoas nem vão entender, mas como não vai entender? Já ouvi a galera falar muito assim, tô montando um projeto, uma vez me convidaram para um projeto para levar a cultura para a favela. Eu falei, pô, mas a cultura já está lá, não existe, existe a cultura pronta lá, não existe
Você pode levar uma música, apresentar uma história, uma ideia. Agora a Aí cultura a tá cultura lá. tá lá acontecendo. Não existe e eu sentia muito Sempre esse lugar. esteve, né? Sempre esteve. É. E eu sentia muito essa fala em muitos músicos assim, de jazz e música instrumental, como se eu vou ficar aqui no meu gueto aqui, da zona sul do Rio, falando do meu lugar, né? Esse espaço aqui, porque aqui é que essa música vai acontecer. E aí eu comecei a transbordar. Tânia Arthur, minha manager maravilhosa, começou a provocar, a gente começou a fazer, aí fizemos show no Meyer, foi incrível, que é um lugar já perto de Madureira, afastado desse lugar. Fizemos show em Madureira para 400 pessoas numa quarta-feira, uma vez, assim, lotado. Aí ela também criou um festival chamado Jazzão Real, que tivemos que fazer 2 sessões, porque estava abarrotado de gente, muita gente. Eu lembro de uma senhora que me marcou muito, que ela, no final da primeira sessão, ela me deu um abraço apertado, assim. Eu vi que era uma senhora marcada pela vida mesmo, né, por várias coisas, assim. Ela, nossa, meus patrões falam de jazz, que amam jazz. Eu nunca tinha visto no show de jazz. Quando meu filho me chamou, eu vim pra cá. E aí ele falou que seria maravilhoso, eu fiquei meio relutante, mas... E ela, antes de falar isso, ela me deu um abraço apertado, aquele abraço que não quer que soltasse, assim, como se fosse da família dela. Agradecendo também, né? Exatamente. E ela falou assim, agora toda vez que me chamarem pro show de jazz, eu vou. Tá vendo? É o legado. Pra mim, esse é meu Grammy, assim. É onde eu acho que a arte faz sentido demais pra mim, assim, esse lugar que... E só esse relato dela, pra mim, já estaria, nossa, pronto, gente, já Valeu a pena. valeu a pena já. Mas tem outros que vão acontecendo que faz dar sentido. Aí o Urban Jazz, depois de um tempo, começou a virar algo que era para além da coisa estilística, assim, do estilo musical. Passou a pensar, a ser um processo, como tu falou mesmo, de atravessar a cidade, urbano. Aí eu comecei a estudar sobre urbanidade, para entender o que era isso. Como é que a galera pensa essa coisa geográfica da urbanidade. E aí eu tenho agora entendido, aí já trouxe para um ato mais filosófico, um lugar mais filosófico que eu compreendi para mim, que quando eu penso na noção de lar, o que é o lar, né? Eu vivi em Madureira, eu trago comigo todas as memórias, todas essas experiências aí da violência, da cultura, porque tem muita cultura ali, 2 escolas de samba, Portela, Império Serrano, Jogo da Serrinha, o baile charme de Madureira os sábados, o baile funk que acontecia em frente à minha casa, não sei o que, tem muita coisa ali. E, ou seja, quando se fala em território, se pensa muito no espaço, né? Mas o que é o espaço se não as pessoas que ali habitam? Porque o que difere São Paulo de Paris são as pessoas. Porque se não tivesse pessoas, é uma coisa, é um chão. 2 cidades, uma cidade, ruas e só isso. Então é a cultura, é a forma que lida. Então eu fico pensando assim, se o território somos nós, eu sou Madureira onde quer que eu vá. Então tudo que eu carrego, todas as minhas experiências, compõem aquilo que eu sou, compõem o lar, e eu sou meu próprio lar. E a partir disso eu vou aí, eu reviso todo lugar de cura. Que aí eu me curo para habitar com mais tranquilidade e mais serenidade em mim mesmo, assim. É você sentar, eu tô em casa. Tá no meu Essa casa espaço, sou eu. no meu lar. Exatamente, lugar de pertencimento em si mesmo, assim.